Vamos falar sobre a vida off-grid. Vamos comentar aí um pouco sobre um assunto que está entre os canais de sobrevivencialismo, outdoor. Esse assunto, se eu não me engano, foi levantado pelo Davi, do Mundo AKV, no qual eu tive a honra de conhecê-lo, ele e a esposa dele. Mas é importante estar falando sobre esse assunto, eu acho super atual, principalmente porque tem vindo bastante pessoas falando sobre preparação, sobre vida mais natural, né? A vida mais equilibrada, tentando fugir aí dos grandes centros urbanos. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Será que realmente conseguimos ter uma vida 100% off-grid? E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Então, antes de começar, já fui mordido por isso, tá? Pelo livro do John Seymour, um ótimo livro em que ele praticamente te ensina tudo, tá? Esse aqui faz parte da minha biblioteca. Há anos eu consumia avidamente. No entanto, muitas coisas não são viáveis. Tem partes extremamente atuais mesmo, com tanto tempo. Você continua ainda fazendo macarrão, você continua fazendo massas, você ainda está consumindo produtos não tão processados. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha. Recentemente mudei o nome do canal, era Águia Caolha Extreme, agora é Águia Prepper. Por que teve essa mudança? É bem simples. Algoritmo que do YouTube que bloqueia qualquer coisa que dê a entender que está denegrindo algo. É mais a mudança do nome. Se você quiser saber os detalhes, como que eu cheguei a isso, lá na aba comunidade tem uma postagem só falando sobre isso. Porque eu escolhi a cor, porque foi mudado, tudo certinho. Viver no mundo off-grid. Não há, na minha concepção, de mais de 20 anos de fazendo preparação, eu me considero um preparador, e no final de tudo, se tudo der ruim, eu vou ser um sobrevivencialista, porque eu sei fazer praticamente quase tudo, porque eu tive tempo, preparo, eu tive conhecimento quando era novo. São várias coisas. Se você me acompanhar aqui no canal, eu viro e mexo, conto histórias. Eu me tornei aquilo que eu mais detestava de ver. Estou me tornando um velho contador de história. É horrível. Mas se você gosta de ouvir, fique à vontade, puxe uma cadeira, sente aqui, vire o celular de maneira que você consiga ver no plano horizontal melhor, ou apoie o celular, porque eu gosto de contar história. Antigamente não era assim, tá? Eu sempre fui um cara muito mais retraído, pensava que o mundo ia acabar e eu ficava desesperado, principalmente quando eu perdi meu olho. Quando eu perdi meu olho, eu falei assim, está próximo. Comentei uma hora ou outra aqui, já falei sobre isso, mas vamos voltar ao assunto. O assunto, viver de off-grid. Eu acredito que é um sonho romântico, tá? Nem mesmo os nossos antepassados, né, viviam 100% off-grid. Sempre você vai ter que fazer escambo, você vai ter que fazer troca, você vai ter que fazer dinheiro. Se você tem uma propriedade, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que fazer melhorias. Há necessidade de fazer compra, animais, não é só aquilo que você está no seu meio. É difícil, eu acredito que você pode até ter bastante ferramentas, bastante equipamentos. Hoje temos uma tecnologia maior, hoje você consegue aí ter uma eletricidade, dependendo de onde você estiver, você consegue aí a eletricidade através do vento,
dependendo da inclinação do seu terreno, a eletricidade através da hidráulica, a energia elétrica, né, que é o que praticamente move tudo, você consegue também através da luz solar. Só que antigamente era muito mais pesado, você precisava de maquinário, diesel, então tudo isso precisa de grana. Quando você olha os fazendeiros americanos, eles vivem endividados para poder manter o rancho, tá? Para manter as coisas funcionando, você precisa ter dinheiro entrando. Então eu acredito que antes de você viver um sonho off-grid, ou de querer ter uma alimentação saudável, tá difícil você ter isso hoje. Hoje todas as frutas são geneticamente modificados, tem aquele selinho de transgênico, então já não é mais aquilo que era antigamente. O que acredito que podemos ter um meio termo entre viver no off-grid, num local mais afastado, mas você teria que ter, como diz, muita bala na agulha, né? Porque você vai ter que ter uma propriedade. Essa propriedade, ela tem custo. Ela tem custo dos impostos. Se você tiver que fazer manutenção, você vai precisar de pessoas para fazer manutenção. Ou você acha que você tem condições de trabalhar até quando? Até quanto tempo você consegue trabalhar? Grama, manutenção, você fazer uma hora ou outra, beleza, mas imagina você fazer isso constantemente, porque essa é a vida no campo, é uma lida diária, principalmente se você tiver animais em que você precisa fazer ordenha, você precisa fazer a alimentação deles, você vai ter que acordar a partir das 4 horas da manhã para começar a fazer o sítio a mover. Então é muita coisa, e hoje pessoas ingratas que sempre teve, às vezes você estende a mão, a pessoa pode pegar aquilo que você demorou muito para conquistar. Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui. Olha, esse aqui é meu modo de vida saudável. Chá de manga, de folhas de manga. Então, seguindo livros alternativos, né? Tem melhorado? Tem. Só que é ruim pra caramba. Então vamos lá, voltando aí. Sou meio dislexo quando estou sem roteiro. Até quando você vai trabalhar? Você vai precisar de recursos financeiros. O que é que você vai... se você for vender seus produtos, você vai ter que estar de acordo com o governo. Quantas e quantas vezes nós vemos notícias aí que o queijo não estava de acordo com o selo não saía, a pessoa perdeu praticamente o seu mês de trabalho, tudo jogado fora, mas que um queijo ou outro sempre vai para o auditor, para o fiscal. A gente sabe disso. Vira e mexe, tem notícias sobre isso. Outro ponto, como que você vai fazer a defesa do seu ambiente? Como que você vai proteger tudo? Vai por câmeras? Vai por animais? Tudo isso tem custo, tem manutenção. Se eu não me engano, eu comentei agora que esse vídeo, né, ele teve a concepção lá do Mundo AKV do Davi, e recentemente eu lembro, justamente tentaram colocar fogo no terreno dele. Se ele não age prontamente, poderia ocorrer algo mais sério. Então é esse tipo de ações, né, que precisa ser levado em conta. Outro ponto, vou trazer uma experiência pessoal. Meu avô tinha chácara. Todo final de semana ele ia lá, fazia um churrasco, fazia a manutenção. Com o tempo ele teve um derrame, perdeu metade do movimento do corpo. O caseiro que já morava lá
entrou na justiça, ganhou, meu avô perdeu o terreno. Veja só, é exatamente isso. Como que você pode se precaver, viver dessa maneira? Eu estou falando de um modo de família, tá? Eu estou falando do modo de familiar, em que você vai constituir, você é o cabeça, você tem a sua esposa, você tem seus filhos vão gerar, crescendo ali, vai se achar monótono e vai querer ir para a cidade, você vai ficar sozinho ali. Ou você é um cara que realmente está pouco se lixando para a sociedade. Nós somos feitos para a sociedade. Ela pode estar bem louca ou não, mas isso é culpa nossa mesmo. É que nem filho mal educado. A culpa é dos pais de não estarem sabendo educar os filhos. É complicado de você quantificar, de qualificar, porque você tem várias, você vê, eu nem entrei ainda, você tem a manutenção, você tem que pagar imposto, você tem que fazer a manutenção, você tem que ver quanto tempo de pessoas vão trabalhar, o quanto de recurso você vai ter que impor, o quanto que você vai receber desses recursos, qual é até a idade que você vai estar trabalhando, atuando. Os outros membros da sua família, eles têm o mesmo pensamento, isso se estende aos outros, a segunda, terceira ou quarta geração, que está disposto a sacrifícios para continuar nesse local. A defesa, o ataque. Se você atacar alguém, esse alguém ainda está dentro de uma concepção de sociedade, você vai ser julgado, criminalizado, pode perder até mesmo aquilo que você tem. Eu acredito que a melhora, então assim, o que eu penso? Eu penso que a melhora da qualidade de vida é inegável. Você ter mais controle daquilo que fazíamos antes é a diferença. Veja só, hoje o pão está tendo álcool. Você já ouviu falar, vou colocar aqui, ó. Então, se você segue uma denominação religiosa, se você segue alguns conceitos, ou tem problemas de bebida, a indústria está pouco se lixando para você. Eles estão colocando álcool dentro estão colocando álcool nas embalagens. Então você, dentro de uma batida policial, numa revista policial, você pode ser indiciado por estar bebendo, por estar dirigindo bêbado. Olha só a loucura. Então, a volta às raízes, você fazer seu próprio pão, fazer a sua própria alimentação, seu próprio cultivo, criar suas galinhas, criar seus porcos, criar sua vaca para fazer seu queijo, saber fazer requeijão, é super bacana. Só que isso é trabalhoso. Hoje tudo que você for comprar, você vai nas lojas especializadas, você tem produtos que são bactericidas que você coloca dentro dos doces para que não a bactéria demore a atuar. Então, você tirando esses componentes, você vai viver bem melhor. Lembrando que o prazo diminui daquilo que você faz. E você não vai poder vender. Se você tiver que vender, você vai ter que se adequar às normas vigentes. Tipos de escambo. Eu acredito que hoje, voltando, complementando, eu acredito que hoje, com a tecnologia, você consegue fazer aí alguma diferença. Você consegue trabalhar home office, tendo uma boa internet, você consegue aí fazer o seu dinheiro entrar. Canais de vida no campo, que mostram uma vida cotidiana no campo, também façam a diferença, porque visualizações também podem ser bacanas no campo do YouTube. Há uma quantidade maior, vamos assim se dizer, de você fazer um fluxo aí de dinheiro para poder agregar dentro do seu ambiente. Eu acredito que viver 100% off-grid é muito... eu acredito que é praticamente impossível você viver 100% off-grid. Você consegue ter uns 50%, 50% a 60% nessa vida.
Porque se você tiver condições de ter um dinheiro, você consegue comprar uma bateria, você consegue comprar um gerador, você consegue aí fazer um poço artesiano, você consegue tratar essa água, você consegue sair um pouco do sistema. Mas se você estiver doente, se você estiver precisando de remédio, estiver precisando de tratamento, esse tipo de ações vão ser mais complicadas para você. Aqui no canal, o canal aqui, eu sou um preparador há mais de 15 anos e eu faço estoque, trabalho com estoque. Eu trabalho com estoque de grãos, trabalho com estoque de farinha, açúcar. Tenho uma noção de que posso fazer ou não um escambo caso necessário. Tenho um valor em dinheiro em cash armazenado. Tenho um valor em dinheiro em metais armazenado. Hoje temos essa fama, essa moda em relação ao Bitcoin. Se eu tivesse feito essa ideia, poderia estar numa situação diferente. E eu acho que é isso que conta. É você tentar se reinventar, tentar saber o que você quer e o que você quer passar para as suas futuras gerações. Se você é sozinho ou não, aí é diferente. Mas no meu caso, estou falando do Águia Caolha. Tenho filhos, esposa, tenho realmente uma noção de que gostaria de estar morando num sítio. Essa é um desejo que eu gostaria de estar colocando em prática. Só que eu estou com 48 anos hoje. Quanto tempo eu aguentaria uma lida, né? Um trabalho no campo, sem maquinário? Seja sincero, você acha quanto? É isso. E dessa visão, meus filhos compartilham essa mesma ideia? Ou vai ser um dinheiro que quando eu fechar o meu olho, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser vender esse terreno com tudo que tem dentro. Com os túneis que eu vou cavar, com as estruturas de proteção, tudo isso vai ser perdido. Então o modelo de sociedade hoje está muito diferente. Mas eu acredito que essa volta às raízes, que é o que eu também prego aqui no canal, justamente de você ser de você ser um preparador, ser um sobrevivencialista, de aprender a fazer as coisas fora da energia elétrica. A partir do momento que acabar a energia elétrica, celular, tudo acabou. Se você não tiver o conhecimento gravado aqui, ou justamente nos livros, de que adianta ter 1.500 livros em PDF, se você não vai ter energia para acessar eles, ou uma impressora para poder imprimir, e vai imprimir tudo. Tá entendendo? Esse é o ponto. O seu maior recurso, o seu maior ativo, off-grid ou não, continua sendo a capacidade de gerar valor, de gerar riqueza, de se manter ativo, adaptativo, pronto para as adversidades da vida. Outra coisa que eu quero estar falando para vocês aqui, só falando sobre a diversidade, estamos com o clube de membros aberto. Fique à vontade para se inscrever. Estamos aí criando um grupo específico que somente os membros vão poder participar pelo WhatsApp. Eles têm benefícios como vídeos antecipados, bate-papo, exclusivos. Tem vários benefícios caso você queira fazer parte aqui do canal do Águia Caolha. Link no botão Seja Membro. Ajuda o canal aí a poder trazer muito mais coisas. Uma das coisas que eu sempre quis trazer, que ainda não consegui, é o carro sobrevivencialista. Eu tenho um conceito sobre um carro sobrevivencialista, já coloquei aqui no canal, tem a playlist aqui. Olha a ideia do carro sobrevivencialista, que eu tenho uma ideia de como poderia ser o fim do mundo e você não ficar parado. Ou até mesmo
fazer dinheiro. Bem pessoal, sobre preparação e sobrevivência. E sobre como com conceitos eles se entrelaçam. Sou preparador, sou sobrevivencialista, ex-militar. Perdi um olho. Eu tive que precisar de cuidados médicos quando eu levei o tiro no olho. Então tive necessidade de necessidades médicas. Outro ponto que precisei é de dinheiro para poder fazer tratamento. Assim como estou fazendo uma rifa aqui agora, participa aqui da rifa. Estou fazendo uma rifa para aquisição de um aparelho auditivo para o meu filho. Veja só, o preparador não está conseguindo fazer recurso suficiente e precisa de fundos para aquisição de um aparelho auditivo para o seu filho, para o meu filho. Então imagine essa situação. Eu ainda tenho condições de fazer um financiamento, de correr atrás. Estou aguardando ter pelo menos 50% do valor para fazer aí a compra do aparelho. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. O mundo off-grid, ele tem essa possibilidade de você captar recursos para que você possa agregar a outras situações. Se você quebrar uma perna, se você quebrar, já bateu a idade, funcionários, pagar funcionários, né? Esse é o conceito que eu quero que vocês abram a mente. Deixe aí nos comentários o que você acha. Deixe aí nos comentários, não deixe de comentar. E ajude o canal na rifa. O link está logo embaixo. Já atingimos 21% da rifa. E ao final da rifa, faremos aqui um sorteio e o ganhador vai ganhar R$1.000. Então não deixe de pegar um número para você. Beleza? Saber fazer ativos. Saber fazer ativos não é somente fazer a faca. Ser um bom ferreiro. Não é somente mexer com a pecuária ou saber fazer queijos, a venda do abate dos animais, que dependendo de onde você está, se você faz isso sem o consentimento de um açougue, das leis, você vai ser multado, você vai perder aquilo pouco que você tem. É importante você ter essa noção de que eu realmente não acredito em 100% do off-grid. Você vai ter que se especializar. Hoje chegamos tão grande, a sociedade está tão engrenada em certas coisas que você não vai conseguir fazer sem estar dentro da sociedade. Você pode ter uma qualidade de vida ainda, tá? Saindo das comidas industrializadas, daquela massa que o pessoal fala que é hambúrguer e não tem nada ali, você sente textura. Estão querendo imprimir carne para você deixar de comer os animais. Então veja só como que tá as coisas. Além disso, você pode vender ao seu conhecimento. Como é o caso aqui, se você gosta de uma camiseta especializada com estampas exclusivas, veja aqui no link, você vai ver que é muito bacana essas estampas criadas pela nossa equipe de designer. Nós temos uma equipe de designer, é esses caras que eu tenho que pagar. Então não esqueça também de deixar seu like aqui no canal, porque é importante o algoritmo do YouTube ver que tem pessoas assistindo, estão gostando, estão comentando e estão até mesmo acessando os links externos para fazer a compra de uma bela camiseta, como essa daqui, ó. Sabe do que eu me lembrei? Falando sobre esse conceito off-grid, o filme do Capitão Fantástico. Quem assistiu? Você assistiu o filme do Capitão Fantástico? Esse é um tema que eu vou estar fazendo aqui no canal, falando sobre esse filme, que eu achei maravilhoso. Essa é a minha opinião, essa é a minha sincera opinião. Quero saber aí quero saber os seus comentários, a sua opinião sobre isso. Beleza? Então se inscreve aí no canal, caso não seja inscrito. E HK Olho.
Desligando.